Boa noite a todos. Vou fazer um pronunciamento antes da coletiva, porque ao término do jogo houve uma reunião, eu, o presidente, toda a diretoria, e a gente conversou e tem a minha continuidade no trabalho, a gente continua à frente do comando do Guarani. Tá? Esse era o meu pronunciamento após uma boa reunião com o presidente, com toda a diretoria. Tá, Marcelo, todo ser humano tem um tempo, né? Você tem um tempo para coisa engrenar no Guarani? Você trabalha com essa situação também? Cara, eu acho que todos que estiveram hoje no brinco só faltou o gol, né? Eu acho que a evolução da equipe hoje ela foi notória. Com certeza a equipe fez a melhor apresentação dela diante do meu comando hoje, diante de toda a adversidade que o grupo teve pela chuva, pelo campo pesado. Nós não treinamos para ter essa circunstância da chuva e do campo pesado, mas o comprometimento dos jogadores é tamanha, porque a gente conversou, a opção de aquecer no campo com a chuva era para ter uma adaptação melhor. Entendi que a gente entrou bem adaptado no jogo, foram 16 finalizações, 8 dentro do gol. Então a gente teve o controle do jogo. O primeiro tempo o Criciúma não deu nenhuma finalização. Claro que a gente cada vez mais subindo e propondo o jogo e tentando buscar a vitória, a gente ia ceder os espaços. E eles tiveram 6 finalizações só no segundo tempo. Então, sim, sobre o meu comando foi a melhor partida da equipe. Eu quero parabenizar os jogadores pela entrega, pela doação, pelo entendimento que a gente precisou mudar de sexta-feira, quinta e sexta para cá. Foram só 2 treinamentos e a equipe se ouve muito bem. Cabo, você disse que teve essa reunião com a diretoria, mas agora você está aqui na coletiva sozinho. Você não teme que a falta de alguém do Conselho de Administração aqui aumente a pressão somente sobre você? Não, eu acho que não, porque a coletiva após jogo ela é do treinador, né? A gente teve uma boa reunião lá e eu que tenho que vir aqui falar sobre o jogo, falar tudo o que aconteceu sobre o jogo, da preparação, do porquê da escalação e da continuidade do trabalho. Eu tenho a certeza de que a equipe apresentou hoje a competitividade, a equipe encarnou o espírito da Série B no jogo de hoje. Então eu acho que a gente deu um passo muito grande para que essa vitória amadureceu bastante, foram 2 bolas na trave, algumas finalizações, e ela vai sair com certeza no próximo jogo. Marcelo, só estendendo um pouquinho a pergunta do Júlio e emendando uma outra, o presidente veio durante a semana, depois de uma reunião, e ele quis conceder uma entrevista coletiva. E nessa entrevista coletiva ele disse, se o Cabo não vencer, ele não tem continuidade. E aí nós até, surpresos, perguntamos, empate? Empate também não, o Guarani precisa vencer. E aí, agora, você não se sentiu desrespeitado naquele momento? E desrespeitado agora também, porque o mesmo presidente que solicitou uma coletiva, que veio, falou tudo isso para a imprensa, no momento em que muitos protestos acontecem lá fora, ele manda você sozinho aqui para a sala de imprensa? Não, de forma nenhuma eu me sinto desrespeitado. Eu só tenho foco e concentração no meu trabalho. Tá? O presidente está no dia a dia comigo. O presidente hoje almoçou comigo no hotel, conversamos bastante. De quinta-feira para cá a gente vem conversando bastante, não só ele, como vários membros da diretoria. O apoio foi restrito na concentração, na preleção, na nossa chegada aqui. Eu tenho o sentimento que eu tenho o apoio da diretoria, esse é meu sentimento. E o presidente, ele nada mais foi comigo um sujeito homem, ele me chamou, falou para mim, olhando no olho, da circunstância, e hoje ele fez a mesma coisa, chamou e falou para mim. O presidente, antes de pronunciar para vocês, ele falou para mim, tá? Então eu não me sinto traído e nem que ele jogou pelas minhas costas. São circunstâncias que vocês estão muito tempo no futebol e existe, e a gente tem que estar preparado, eu tenho uma experiência necessária para me adaptar a essa situação. Eu, pelo contrário, eu me sinto mais fortalecido e mais motivado para trazer essa vitória o mais rápido possível, já que hoje ela amadureceu e não aconteceu. Então a gente segue, quando eu falo para vocês, dando o meu melhor pelo Guarani, vivendo o Guarani 24 horas por dia, e eu não fujo das minhas responsabilidades. Eu estou aqui de frente para vocês e dizendo que eu vou ter uma semana maravilhosa de trabalho e nós vamos buscar essa vitória a qualquer custo fora de casa. Você pode dizer para a gente como que foi o teor dessa conversa? Porque você saiu ali de campo, né, entre aspas, demitido, a gente acreditava como o presidente tinha falado. E aí, como foi o teor da conversa? Como foi o teor da conversa? Foi ele que te chamou para conversar? Você que chamou? Como que foi essa conversa no vestiário? Eu vou fazer uma explanação em cima do que você falou. As minhas situações internas do Guarani, ela fica internamente, sabe? O presidente ele me chamou, nós fizemos uma reunião,
mas eu vou te pedir desculpa, perdão, porque o que foi falado lá dentro compete só a nós e a gente vai ficar lá dentro. O meu vestiário é blindado, daqui para dentro ele é blindado, de forma nenhuma vocês nunca viram vazar nada da minha parte, né? Eu continuo com a minha diretriz, com a minha contundência, eu te peço desculpa, mas o que a gente conversou lá dentro, ele só disse que ficou muito satisfeito com a partida que a equipe apresentou, com o padrão tático, com a partida apresentou. Ele viu uma evolução muito grande na equipe, que ele estava muito satisfeito do que ocorreu hoje na partida, principalmente na entrega dos jogadores. Carlos, diante de tudo isso, né, desse disse-me-disse, você está se sentindo confortável como técnico do Guarani? E mais, você acha que tem condições de extrair algo a mais, né, para tirar o Guarani dessa situação? Porque o time, a cada rodada que passa, vai ficando mais perto da zona do rebaixamento. Não, com certeza, eu me sinto tranquilo, focado no trabalho. Todos que estiveram aqui hoje viu a evolução da equipe, viu o que a equipe apresentou, e eu tenho certeza, nós temos mais para apresentar, nós temos algo mais. Então a gente parte a semana do princípio do que a gente apresentou hoje, vamos, claro, fazer as correções necessárias e continuar como essa equipe competitiva para que a gente possa buscar esse resultado fora de casa. Eu me sinto muito motivado, muito feliz na minha continuidade do Guarani e eu tenho certeza que a gente vai trazer alegria para todos aqueles que nos cercam aqui no nosso trabalho. Ô Marcelo, a torcida, pouco antes da sua chegada, aqui na porta da sala de imprensa, disse o seguinte: a paz acabou. Como trabalhar esse momento do Guarani e com a pressão da torcida, que é muito forte, e você conhece bem a história do Guarani? O meu maior respeito pela torcida, pelas colocações dele. A minha paz ela é interior, ela é interna. Por isso que eu passei uma semana diante de tudo que foi falado e eu não perdi a minha paz, o meu equilíbrio, né? O que eu posso falar, que o meu respeito imenso pela torcida. Espero que a gente possa refletir em cima de tudo que está acontecendo aqui no Guarani e que assim nós possamos. O Guarani não pode se dividir nesse momento. O Guarani tem que se unificar. Todos precisam se abraçar. A dor, ela é a dor de todos. A minha insônia é pela dor do Guarani, pela dor de ainda não poder ter dado uma vitória e ter arrancado na competição. Mas eu não vou me furtar de continuar focado, concentrado, trabalhando bastante, e eu tenho certeza, depois dessa atuação, a vitória está amadurecendo cada vez mais e ela vai acontecer em breve. Ô, Carlos, eu gostaria de você falar de duas situações. Em relação às mudanças que você teve no sistema, principalmente com o Kevin, na esquerda, e do outro ponto, Vila Nova, Paraná, e agora no jogo contra o Criciúma. 3 jogos dentro de casa, você não tem um time marcando gols. Dá para continuar tendo condição, mesmo com esses resultados? Com certeza. A alteração do Kevin, diante da boa atuação que ele teve do Paysandu e o retorno do Leno, a gente tinha uma ideia de propor o jogo com um campo mais seco, para que a gente pudesse ter a profundidade e o último terço do campo do Kevin e do Leno, que é muito bom. E assim, foi essa opção, eu achei que ele foi muito bem diante até das circunstâncias. O Kevin mais uma vez correspondeu muito àquilo aquela expectativa que eu tinha nele. E infelizmente a gente tem 3 jogos em casa e não conseguimos marcar gols. Mas a gente teve hoje um volume de jogo considerável. Foram 18 finalizações, foram 8 no gol, 2 bolas na trave. Felizmente, a gente falar que o gol está pelo um detalhe, não é o termo que a gente vai usar, mas o gol está amadurecendo. Nós trabalhamos, nós criamos situação para isso. Eu acho que agora a gente precisa trabalhar mais para poder esse gol sair ou em casa ou fora de casa. Carlos, então o que pode mudar a vitória do Guarani aqui dentro de casa, mais ou menos uns 40 dias, quando venceu o Santa Cruz, né, por 2-0? O que pode mudar para o Guarani voltar a ter essa sequência de vitórias aqui dentro de casa? Na competição? Transmitir a tranquilidade para os jogadores, que eu tentei transmitir nesses dias, para que a gente possa, quando criar as situações, transformar ela em gol. Cara, esse tipo de situação ela só se reverte com o trabalho. E a gente tem trabalhado bastante para que esses gols saiam e a vitória venha o mais rápido possível. Desde que tudo aconteceu, durante essa semana, desde que tudo aconteceu durante essa semana, os jogadores se mostraram fechados com você. Wagner veio com coletiva dando apoio, o Vasco, o Sani, o Pará, falando do trabalho que vem sendo feito. Você acha que isso pode também interferir no posicionamento de uma diretoria que acompanha também o dia a dia e vê que os jogadores estão fechados e gostando do trabalho, e outro, mostrando que o trabalho está sendo feito, mas às vezes as coisas não se encaixam porque o elenco está precisando também?
A gente fica muito feliz em saber da cumplicidade dos atletas. Eu volto a falar para vocês, eles se doaram, eles foram além do limite hoje para buscar a vitória. Os atletas conhecem o trabalho do profissional que lidera eles. Eles sabem que o profissional tem dado melhor, tem buscado melhor, tem criado alternativas para que a gente possa buscar a vitória. Isso aí é uma sinergia entre eu e os jogadores, porque é um trabalho sincero, é um trabalho honesto, é um trabalho olho no olho. E eles sabem que todo dia eu chego 2 horas antes do treinamento e sou o último a sair. E eu tenho trabalhado bastante para levar o Guarani às vitórias, e eles sabem disso. E a gente fica feliz, porque a recíproca é verdadeira. Da mesma maneira que eles confiam em mim, eu confio muito neles. E a prova foi hoje que por pouco a gente não saiu com a vitória. Boa noite a todos.